Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós vamos fazer um bate-papo, né? E eu trago para vocês a melhor forma de fazer o diagnóstico com precisão, terem resultados desde a primeira sessão e assim serem acupunturistas fora da curva. Sejam muito bem-vindos, tá? Quem for entrando aí, me confirme se o áudio e a imagem está legal, tá? Para nós darmos início a esse bate-papo de hoje. O Café com a Acupuntura hoje vai ser tipo um plantão de dúvidas, então qualquer dúvida que você tiver, já pode ir mandando aí, que nós vamos colocando aqui na lista para responder. Já tem algumas aqui que me fizeram, mas eu faço questão de responder aí a maior parte das dúvidas que tiverem. Beleza? O som tá ótimo, tá legal? Perfeito. Então qualquer dúvida vocês podem ir mandando aí, tá? Vou fixar o tema aqui para nós começarmos e não perdermos tempo algum, tá? Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Café com acupuntura. Aê, só fixando aqui. Perfeito. Maravilha. O som fica um pouquinho mais baixo porque eu tô com fone de ouvido, eu não estou em casa, então não estou com toda a aparelhagem correta. Vê se melhora um pouquinho o som quando eu fico com os dois fones. Fica melhor um pouco? Bom dia. Perfeito. Então vamos lá. Vamos começar aqui algumas dúvidas que vocês mandaram, tá? Show de bola. Ó, então vou começar respondendo aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta aí sobre medicina tradicional chinesa, o que vocês quiserem saber aí sobre medicina tradicional chinesa, pode mandar aí que eu vou falando aqui com vocês. Beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui é como que eu vou saber localizar os pontos de acupuntura? Tá? Como que eu vou saber se eu utilizei os pontos de acupuntura no local certo? Então, eu gosto, né, de fazer esse encontro do ponto de uma forma específica. Tá? E para isso a gente precisa entender um passo a passo por trás. Tá? Pontos de acupuntura, então, eles estão ligados, né, a, a regiões do sistema, né, do sistema nervoso, tá? Do sistema nervoso periféricos. Então, na região dos pontos de acupuntura tem muitas proteínas ligadas. Nós temos um local de clivagem do sistema conjuntivo, né? Então, todos os pontos de acupuntura eles estão ligados a um processo anatômico em que você vai sentir o ponto. Então, a melhor forma que eu acho para encontrar os pontos de acupuntura é você seguir um atlas específico, né? E o atlas que eu mais gosto, essa é uma pergunta também muito recorrente para mim aqui. Qual o atlas que você mais usa? Eu gosto do atlas Pontos de Acupuntura da Edneia. Tá? É um atlas grande, ele tem uma referência muito boa dos pontos de acupuntura. Então, uso um atlas e juntamente com esse atlas, eu pego o percurso do meridiano. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o percurso do meridiano do intestino grosso, tá? Aqui no canto ungueal da unha, eu voltei G1. Escorrendo o dedo com uma certa pressão sobre todo o trajeto, eu vou sempre cair nos pontos seguintes. Então, IG2, se eu sigo IG3, IG4, olha só, IG5, se você passar o dedo de uma maneira mais profunda e firme pelo trajeto do meridiano, você sempre vai cair nos pontos de acupuntura. Isso nos direciona, então, a entender realmente que para localizar os pontos de acupuntura, a palpação é o melhor caminho. E aí entra a segunda parte da pergunta, que é como eu vou saber se eu acertei o ponto? A reação do paciente que vai determinar se você acertou o ponto ou não. Por quê? Porque os pontos de acupuntura, eles estão ligados a um processo, né, de muitos nervos periféricos, né? Por isso que hoje a neurociência consegue explicar tanto resultados de acupuntura com alguns pontos específicos, tá? Então, nós temos então nos pontos de acupuntura substâncias P,
substâncias tubulares, nós temos mecanorreceptores, nós temos células de Golgi, nós temos nervos periféricos que vão gerar um estímulo aferente. Então, toda vez que você colocar uma agulha de acupuntura, tá? Que você colocar uma agulha de acupuntura, se você pegar a questão da sensibilidade do paciente, o seu paciente vai relatar, então, que ele sentiu, né, um leve choquinho, ou uma sensação de peso, ou o membro ficou muito pesado, né? Ele sente uma referência quando você acerta o ponto, tá? Essa referência é o DETI, né, que nós chamamos de DETI. Os chineses chamam de DETI, né? Hoje nós sabemos que isso é um estímulo que gera um processo de reação do sistema nervoso periférico. Então, quando nós colocamos uma agulha de acupuntura, olha só, e agora a gente vai entrar numa parte muito importante da neurociência que explica por que a acupuntura tem tantos resultados positivos. Tá? Se eu uso uma agulha de acupuntura e perfuro a pele, chegando no tecido conjuntivo e faço uma rotação, seja sentido horário, seja sentido anti-horário, eu consigo gerar um estímulo nas fibras de colágeno. Então, as fibras de colágeno estão emaranhadas ali no meio do tecido conjuntivo. E quando eu pego uma agulha de acupuntura e coloco ali e faço uma rotação, essas fibras de colágenos começam a enovelar entre ali o corpo da agulha. Isso vai gerar um estiramento em células, em mecanorreceptores, em células de Golgi, que vão gerar um estímulo em aferência, né, no sistema nervoso periférico. Então, nervinhos periféricos que passam ali naquela região, que chega lá no sistema nervoso central. Então, esse estímulo, né, estira essas células que vão dar esse estímulo inicial, esse start ali no sistema nervoso periférico, que vão chegar lá no corno posterior da medula. Então, o sistema nervoso periférico, ele liga na medula e a medula manda essa informação em aferência lá para o sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, cada ponto é ligado por um nervo periférico que chega o estímulo lá no sistema nervoso central. Então, por isso que o estômago 36 chega lá no sistema nervoso central e libera uma ação de óxido nítrico, libera cascata de hormônios e neurotransmissores que vão gerar um reequilíbrio energético e neuroendócrino no paciente. Assim como o ponto CS6 ou pericárdio 6, né, quando você faz esse estímulo, ele chega em aferência ao sistema nervoso central, liberando então, né, melhorando, né, a recaptação de serotonina. Por isso que ele é um ponto que melhora as sensações de prazer, as sensações de alegria. Tá? Por isso que é um ponto muito indicado para a depressão. Então, nós vamos saber que realmente acertamos o ponto quando nós fazemos esse estímulo e o paciente tem referência sobre essas sensações. Tá? Isso aqui é importante falar, porque sempre é uma pergunta, principalmente nos cursos presenciais, né? Principalmente o curso de acupuntura na inteligência emocional, muitos alunos acabam perguntando: professor, você usa a linha terapêutica no paciente, a cada 5 minutos você vai lá e estimula novamente a agulha? Eu, particularmente, não faço isso. Por quê? Porque eu já busquei o estímulo no momento em que eu fiz a puntura. Então, quando eu já fiz a puntura, eu já faço esse estímulo de DETI. Então, eu já estimulei o sistema nervoso periférico desse paciente para gerar um estímulo no sistema nervoso central. Então, eu não fico reforçando o estímulo. Por quê? Porque muitos pacientes têm medo de agulha. Se o paciente tem medo de agulha e eu fico forçando isso, eu acabo prejudicando o relaxamento do meu paciente. Aquela sensação de bem-estar que ele sente na maca. Porque se a cada 5 minutos eu for lá e estimular, quando o paciente começa a relaxar, ele fica tenso de novo, porque ele tem medo. É natural o medo. Todos nós temos. Quando eu era aluno de acupuntura, eu também tinha muito medo. E isso gerava, né, um certo pavor. Por quê? Porque quando eu estava na pós-graduação em acupuntura, eu fiz um propósito comigo que era fazer todos os pontos em mim mesmo. Então, a cada aula, a cada módulo, os pontos que eu aprendia, eu tentava fazer todos em mim que eu conseguia. Então, às vezes eu suava na maca. E isso com o tempo vai melhorando, vai passando, porque você vai vendo que não tem aquela dor, né, insuportável. É uma leve dorzinha.
Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Consegui responder a pergunta aí? Show. Olha só, perguntas mais técnicas agora. Perguntas mais técnicas agora, perguntas mais filosóficas, né? Qual o melhor horário para se exercitar segundo a MTC? Penso que no início da manhã nosso Yang está mais fraco e iremos usar muito durante o exercício. Olha, Nelis, isso aqui tem várias referências, tá? Vários autores trazem inúmeros informações a respeito de todo esse processo. Vamos lá, que eu vou passar a minha visão sobre essa relação, tá? Só que não é uma visão pura minha, é uma visão segundo a medicina tradicional chinesa, segundo o ciclo circadiano. Tá? Então vamos entender o processo. Tá? Eu gosto de fazer esses raciocínios quando eu estou estudando algo dentro da acupuntura. Então, olha, tudo na medicina chinesa ela se baseia no equilíbrio energético. E o equilíbrio energético básico é o Qi, a energia de forma geral. E o Qi, ele se desdobra em Yin e Yang, tá? Duas energias opostas e complementares que estão diretamente ligadas, né, ao reequilíbrio orgânico. O Yin e o Yang, eles formam energias específicas para cada Zangfu, para cada órgão e cada víscera. Tá? Básico. Estou fazendo um resumo básico aqui da MTC, da medicina tradicional chinesa. Então, quando nós entendemos isso, né, que é a base, Yin e Yang, e cada Yin e Yang faz parte de um ciclo circadiano, né, que nutre todo o organismo durante o dia. E se nós extrapolarmos essa visão, né, do micro, que é o reequilíbrio energético entre Yin e Yang, do Zangfu, dos órgãos e das vísceras, para o macro, para o sistema, né, nós vamos entender que nós somos regidos por ciclos. Né? Então, o dia e a noite é um ciclo. Então, de noite, nós temos um período mais frio, de mais calmaria, que busca o repouso para fazer uma limpeza energética e emocional. Então, a noite tem mais característica de energia Yin. Tá? O dia, ele é com mais atividade, né? Ele tem o sol, ele é mais quente, então ele tende a gerar um processo de maior ativação da energia Yang. Show? Perfeito. Então entendemos o Yin, entendemos o Yang, entendemos dia e entendemos noite. Entendemos a fisiologia energética de recuperação do corpo. Né? Então o sono ele é primordial para todo esse processo, não só energético, como físico e emocional. Tá? Então, se nós pararmos para pensar, o dia ele é dividido em 24 horas. Tá? De meia-noite até meio-dia, a energia Yang está aumentando. De meio-dia, que é o pico máximo da energia Yang, ele começa a cair até 6 horas, onde o sol se põe. Então, esse período é de Yang. Das 6 horas à meia-noite, o Yin vai chegar no seu processo máximo. E aí, né, da meia-noite às 6 horas da manhã, quando o sol nasce, nós estamos tendo o broto da energia Yang. Então, na visão do ciclo circadiano, o melhor horário para se praticar atividade física é no período da manhã. Por quê? Porque quando você acorda pela manhã, você está ativando a sua energia Yang. E quando o sol nasce, você tem o processo, né, de liberação do cortisol para trazer a atividade, para trazer o movimento. Então, a atividade física no período da manhã aumenta o seu nível de cortisol a ponto de você ter um bom dia, de você ter uma boa atividade física. Você pode fazer essa atividade física por volta de meio-dia, na hora do almoço? Pode. Mas meio-dia é o horário do pico da energia Yang. E aí, se você já tem um excesso de energia Yang, não é bom você praticar atividade nesse horário. Esse horário de meio-dia será bom a prática de atividade física para quem tem deficiência de energia Yang nesse período. Está fazendo sentido? Está conseguindo entender? À noite, você já precisa de estar diminuindo o Yang para ter o início da produção da melatonina. Então você pode malhar até 5 horas da tarde, sem problema nenhum. Só que se você malhar depois das 5 horas da tarde, o seu organismo tende, lógico, num equilíbrio, tende a entrar em energia Yin, em repouso, em descanso, em reduzir a atividade.
Se você vai lá e faz uma atividade física intensa, 10 horas da noite, 11 horas da noite, você aumenta muito a sua energia yang e vai inibir um pouco o ciclo da melatonina. Por quê? Porque você vai chegar mais eufórico em casa, com mais energia, e você acaba demorando a dormir. E hoje, com a tecnologia, nós geralmente ficamos muito expostos a telas, a luz que compromete a interação, o ciclo máximo da melatonina. Então, esse processo vai gerar um acúmulo de atividade e vai prejudicar a qualidade do seu sono. Para a medicina chinesa, um horário bom de você dormir é ali entre 7 e 8 horas da noite, porque o pico da melatonina vai ser por volta de 9, 9 e meia da noite. Então você vai conseguir ter uma regeneração energética e emocional boa durante a noite. Agora, dificilmente nós conseguimos dormir esse horário. Então, uma variação aqui para nós ocidentais, que somos muito ativos, né, é você dormir pelo menos antes das 23 horas da noite. Por quê? Porque, na verdade, nós temos então que entender um processo ainda maior. Porque existem pesquisas científicas que mostram que a cada hora que você dorme antes de meia-noite, corresponde como se fosse 2 horas de um sono reparador. E a cada hora que você dorme após a meia-noite, ela corresponde a 20 minutos de um sono reparador. Então, se você dorme meia-noite e acorda 6 horas da manhã, é como se você tivesse apenas dormido 1 hora e 20 do seu sono biológico, 1 hora e 40 do seu sono biológico. Olha só que incrível. Mas se você acorda às 6 horas da manhã, mas dorme às 10 horas da noite, você tem 5 horas e 40 minutos de sono biológico. Então, olha a importância de você entender o padrão de sono do seu paciente. Faz sentido para você conseguir responder um pouquinho a sua dúvida, Nelis? Sim ou não? Grande Cris. Cris sempre aqui conosco, sempre comprando o selinho. Muito obrigado, tá, Cris? Você é incrível. Tá? Eu falei da crise e lembrei de uma coisa muito importante. Em julho, 22 e 23 de julho, nós estaremos em São Paulo para uma imersão presencial de acupuntura na inteligência emocional. Se você tem interesse em fazer parte desse curso, eu ainda não abri as vagas, eu apenas tenho uma lista de pré-inscritos, tá? Vou abrir as vagas provavelmente na semana que vem. Então, se você quer estar nessa lista de pré-inscritos, me mande um direct que vai ter essa imersão presencial em São Paulo. Em Curitiba nós tivemos há 2 semanas atrás, foi incrível, foi um curso transformador, tá? Então, para quem realmente quiser fazer a imersão presencial em acupuntura na inteligência emocional, eu aguardo vocês em julho em São Paulo. Me chame no direct que vai ser um curso incrível. Perfeito? Show! Maravilha! Professor Lucas entrou aí, grande Lucas. Lucas participou conosco da imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional em Curitiba. Depois eu preciso até conversar com ele para saber como foi, se ele fez, né, toda essa linha terapêutica depois e como ele está se sentindo, né? Foi transformador. Olha só, a Cris falando que já estou e que o selinho é pro Romeu. Ei, Romeu nem nasceu e já faz mais sucesso. É. Agora nada pro professor Henry, agora tudo pro Romeu. Obrigado pelo carinho, Cris. Tá? É sempre muito incrível. Depois que a gente se torna pai, olha que o Romeu nem nasceu, né? O que faz para os nossos filhos faz muito mais do que pra gente, né? Ju Maciel, professor mais top de acupuntura. Esse curso é o melhor que eu já fiz. Fez toda a diferença na minha vida. Maravilha, Ju. Curso incrível, fantástico, transformador mesmo, grande Lucas. Muito obrigado pelo carinho, tá? Eu falo que eu tenho os melhores alunos do mundo e não é à toa. Tá? Tem uma pergunta aqui do Adriano, deixa eu responder ela também. Tá? Nas síndromes de deficiência de Yin do rim, você apenas usa a acupuntura? Se sim, em média, paciente recupera em quanto tempo? Quais os sinais você percebe de melhora em língua e pulso? Obrigado. Vixe Maria. Essa aqui foi show, hein, Adriano? Boa pergunta. Gosto dessas perguntas bem profundas mesmo, que dá pra gente aprofundar aqui. A intenção de fazer o Café com a Acupuntura é para nós aprofundarmos mesmo o nosso conhecimento.
tá? Eu aprendo muito com vocês. Então, por isso que eu uso esse espaço, esse período de tempo para nós gerarmos conhecimento. Tá? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais. Tá? Síndrome de deficiência de yin do rim. Então, precisamos entender novamente o que eu expliquei para a Nelis, base da medicina tradicional chinesa, energia yin, energia yang. Energia yin está ligado a cada órgão e a cada víscera com a forma física. Tá? Energia yin fornece a forma, energia yang fornece a função. Então, a forma do rim está ligada à energia. A energia yang está ligada à função. Então, se você tem um paciente com alteração da função renal, você tem uma deficiência de yang. Se você tem uma alteração de forma, você tem uma deficiência de yin. Se você tem uma alteração de forma e uma alteração da função, você tem uma deficiência de qi desse órgão. Perfeito? Show. Isso aqui é parte importante para nós entendermos a profundidade dessa pergunta. Tá? Então, nas deficiências de yin, tá? Nós vamos perceber isso, né, através de um padrão de diagnóstico na língua, né, geralmente com alguma alteração de forma lá no triplo aquecedor inferior, no dial inferior. Perfeito? Você usa só a acupuntura? Olha, a acupuntura ela é uma técnica muito boa dentro da medicina tradicional chinesa. Só que ela sozinha também não faz milagres. Tá? Possivelmente nós podemos associar uma alimentação, tá? Uma dietoterapia, uma fitoterapia. Além disso, né, com a acupuntura, nós podemos associar também muito bom para as síndromes de alteração do elemento água, do movimento água, também a moxa. A moxa melhora o padrão de desequilíbrio energético da energia ancestral. Tá? Então o rim é quem metaboliza a energia ancestral, então gosto de usar a moxa também no tratamento dessas patologias, até porque essas patologias geralmente vêm associado com um padrão de frio. Tá? Em média, quanto tempo o paciente demora para recuperar? Depende. Aí depende por quê? Porque depende da cronicidade desse padrão de desequilíbrio, depende, né, de como o paciente está e de como o organismo desse paciente responde frente aos estímulos que nós vamos entregar para esse paciente para a recuperação. Eu tenho visto uma recuperação melhor da qualidade da energia ancestral e, consequentemente, da melhora das deficiências do elemento água, do rim, tá? A partir do momento que nós geramos um autocontrole emocional. Eu tenho visto um melhor resultado a partir desse momento. Lógico, o meu número de meu N para essa pesquisa, ele é pequeno. Então precisa de pesquisas maiores para nós entendermos esse universo transformador. Tá? A melhora da língua, quando nós temos uma alteração de forma, ela é menor. Ela demora mais tempo. Tá? Mas ela é perceptível, mesmo que ela não é corrigida. Então, você pode perceber uma melhora na alteração de forma, lá no diálogo inferior, né? Mesmo que ela seja sutil. Mesmo que ela seja sutil, nós já percebemos uma melhora no padrão energético e físico do nosso paciente. Tá? No pulso, é um pouco mais complicado, tá? Porque eu avalio o pulso um pouco diferente. Eu avalio o pulso da seguinte forma. Tá? Eu vou avaliar o pulso lá, né, no ponto P7, que é o ponto relacionado ao rim, e então, a partir desse ponto, eu vou avaliar duas coisas. Se a energia está forte e rápida, ou se ela está lenta, ou se ela está fraca. Tá? Se ela está forte ou se ela está rápida, tem característica de energia yang. Se ela está lenta ou fraca, ela tem característica de energia yin, porque o yin é mais denso, então ele altera ali o pulso. Então, o pulso, ele é mais fácil de nós observarmos uma melhora quando nós estamos tratando uma deficiência do rim. Show? Melhor do que a língua. Show? Adriano, consegui responder? Era isso que você tinha perguntado? Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar, tá? Às vezes eu bagunço um pouco aqui na mente, mas o importante é você entender. Show? Maravilha. Perfeito. Então vamos lá, deixa eu ver aqui.
Somente pensei que talvez usar o Yang cedo, quando está florescendo, poderia, ao longo do tempo, causar uma deficiência de Yang. Não, Nelis. Na verdade, a atividade física ela vem para ativar a energia Yang. Então você não está consumindo ela, você está ativando ela. E quando você ativa a energia Yang, você consegue ainda melhorar um padrão emocional, né, de limpeza emocional. Então a atividade física ela é primordial. Tá? Agora, a atividade física em excesso, com um desgaste muito grande, aí sim pode consumir inclusive a essência, o Jin. Show? Perfeito? Maravilha! Conseguiu sim, professor, muito sincero e claro nas suas respostas. Maravilha. Que bom, Adriano, que eu consegui ajudar aí. Tá? Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Manda aí, senão eu vou pegar uma das caixinhas aqui. Deixa eu ver. Manda aí, manda aí. Deixa eu pegar uma da caixinha aqui, então. Para quem tem neuropatia por causa de químio, dor nos pés e entumecimento dos mesmos, podemos tratar pontos do rim e do sangue para tirar a estagnação de sangue? Ixi, essa é complexa, hein? Olha só, precisamos entender um processo. Polineuropatia ou neuropatias são acometimentos do elemento madeira. Né? O movimento madeira é quem nutre energeticamente, né, os nervos periféricos, e a polineuropatia é um processo de alteração da sensibilidade, né, de nervos periféricos. Ela pode vir por vários fatores. Pode ser uma polineuropatia mesmo, pode ser uma polineuropatia periférica por conta de diabetes, ou ela pode vir por conta da quimioterapia. Né? Alguns quimioterápicos causam também alterações neuropáticas. Tá? E aí, cada paciente é único e nós precisamos entender o padrão de desequilíbrio de cada um desses pacientes. Então nós podemos ter estagnação, nós podemos ter frio, nós podemos ter excesso de calor, nós podemos ter estagnação de sangue. Então cada paciente vai ter um padrão de desequilíbrio específico. E esses padrões de desequilíbrios específicos é quem vão nortear a linha terapêutica que nós vamos utilizar. Tá? Então, precisamos entender a parte ocidental da quimioterapia, precisamos entender o acometimento físico, o acometimento energético, para entendermos de padrões de desequilíbrios e de padrões sindrômicos, né? De um diagnóstico preciso que precisamos fazer para entender quais são esses padrões de desequilíbrios para buscar um reequilíbrio. E aí vai depender muito, porque uma estagnação de sangue, ela pode vir por conta de um frio, que gera uma estagnação de Qi, e geram estagnação de sangue. Tá? Nós podemos ter também um excesso de calor que consome os líquidos orgânicos e gera um processo de estagnação. Então, não dá para falar que podemos usar apenas pontos dos rins para gerar um processo, né, de melhora, né, pontos apenas do rim e do sangue para melhorar essa estagnação. Então, se nós temos um frio consumindo gerando densidade energética, gerando uma estagnação de sangue, nós temos que usar pontos que vão gerar calor, aquecer, para que possamos diluir essa estagnação e melhorar a estagnação de sangue. Agora, se for por um excesso de energia que está consumindo os líquidos orgânicos, nós precisamos reduzir esse calor para que definitivamente possamos melhorar o padrão de dinheiro de líquidos orgânicos para gerar uma melhora dessa estagnação de sangue. Tá? Show? Essa pergunta é muito boa e muito importante. Tá? Deixa eu ver aqui. Pacientes com doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer, quais técnicas você gosta de usar? Exatamente, Adriano. Crânio. Tá? A princípio, crânio. Doenças neurológicas, né, progressivas, crônicas, que têm um quadro de desequilíbrio maior, nós demoramos mais tempo para ter resultados eficientes. Então, o que eu geralmente faço? Começo com craniopuntura, né, a chinesa e a japonesa, ou de Yamamoto, né? Por quê? Porque elas vão melhorar um padrão de desequilíbrio físico.
Então, por exemplo, o Parkinson. Na linha parkinsoniana da craniopuntura chinesa, é muito comum o paciente melhorar o tremor. Então, se eu melhoro o tremor do meu paciente, eu consigo melhorar a qualidade de vida e as atividades de vida diárias dele, dando a melhora da qualidade de vida para ele. Tá? E aí eu posso associar isso com algumas pesquisas específicas. Por exemplo, o ponto VB34 é um ponto que já tem pesquisas que mostram que ele melhora, né, a produção de melatonina pelo organismo. Então, é um ponto muito indicado para quem tem Parkinson. Então, eu vou associando o crânio com pontos da sistêmica de acordo com os padrões de desequilíbrios físicos e energéticos desse paciente, e aí eu prossigo uma linha de tratamento buscando um reequilíbrio emocional. Porque todas as patologias neurológicas, né, ou reumatológicas, ou qualquer patologia física, tem um fundo de um gatilho emocional por trás. Então eu já percebi que quando nós conseguimos gerar um autoconhecimento e um autocontrole dessas emoções, o paciente não vai se curar de uma patologia neurológica, mas ele melhora a qualidade de vida e o seu padrão de desequilíbrio. Então, o paciente tem uma melhora na qualidade de vida a partir do momento que nós conseguimos gerar esse processo de reequilíbrio energético e emocional. Perfeito? Show? Queria fazer esse curso de crânio. Luana, bora fazer. Me chama no direct aí que eu ajeito para você o curso de crânio. Crâniopuntura de Yamamoto é incrível, tem resultados fantásticos para dores físicas e autocontrole energético, inclusive parte emocional. Tá? Existe um padrão sindrômico para as doenças autoimunes? Olha, pergunta fantástica, Cris. Pergunta fantástica. Existe um padrão sindrômico para as doenças autoimunes? Depende. Por que depende? Porque as doenças autoimunes geralmente vêm por um processo de alteração, né? De alteração como é que fala? De um autocombate das suas próprias células, tá? Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque perguntaram que eu não entendi. A melatonina no Parkinson, desculpem se eu falei melatonina. É dopamina, tá? Dopamina, tá? Eu não me recordo, às vezes foi um ato falho que eu falei melatonina, que eu estava com melatonina na cabeça, falando dos desequilíbrios lá da atividade física, mas não. No Parkinson é dopamina, tá? O curso presencial nós só teremos o de imersão em acupuntura na inteligência emocional. O de crânio é puramente online, tá? Puramente online. Então vamos lá, voltando na pergunta da Cris aqui. Existe um padrão padrão sindrômico para as doenças autoimunes. Então, vamos lá, vamos entender o processo. O padrão de patologia autoimune, ele vem, né, por um desequilíbrio, tá? A princípio, né, emocional. Então, as emoções vêm, geram um desequilíbrio energético que vai gerar um padrão sindrômico. Então, vamos lá. Qualquer uma das 5 emoções pode gerar um desequilíbrio energético para chegar no padrão sindrômico de doenças autoimunes. Tá? Então, ó, nós temos 5 gatilhos emocionais que vão gerar uma linha de desequilíbrio energético. E essa linha de desequilíbrio energético está ligado a basicamente uma alteração, tá? Um processo inflamatório dentro do elemento, a princípio, metal. Por quê? Porque o intestino está muito ligado a esses processos. E já existem pesquisas que a alimentação interfere diretamente no padrão intestinal. E quando você, com a alimentação, interfere no padrão intestinal, né, come muita massa, trigo, alimentos gordurosos, processados, né, isso vai gerando uma camada que vai gerando um recobrimento sobre o intestino, não deixando o intestino absorver micronutrientes. Tá? E aí, a partir desse momento, o organismo, então, em carência nutricional, ele precisa dilatar ainda mais a parede do intestino. Quando ele dilata, ele absorve macromoléculas. E quando ele absorve macromoléculas, essa molécula então cai ali na corrente sanguínea, gerando um corpo estranho.
e o organismo então começa a combater, gerando uma resposta imunológica a essas macromoléculas, que então gere a longo prazo, né, uma resposta imunológica do organismo contra as células do próprio organismo, gerando as doenças autoimunes. Tá? Então, esse padrão de desequilíbrio ele pode vir por conta de uma deficiência da energia Yin e da energia Yang, então do movimento terra e do movimento metal, que começa a interferir na água, gerando um desequilíbrio, né, da essência, um consumo da essência. E aí, essas patologias vão chegar lá no sangue, que é o início da cronicidade desse processo. Show! Faz sentido, Cris? Você conseguiu pegar essa visão? Consegui explicar um pouquinho mais? Show! Professor, paciente idoso com incontinência após câncer de próstata, como você trata? Já apliquei técnica de dessensibilização da água. Karen, essa questão ela tem um resultado incrível, usando alguns pontos, né, que nós já utilizamos em um ambulatório que eu fui supervisor, usando os pontos. Anotem, incontinência urinária após câncer de próstata. Baço 6, na verdade vamos começar com um vaso maravilhoso. Baço 4 com CS6, tá? Baço 4 com CS6, baço 6, R3, bexiga 23 e bexiga 52, tá? Bexiga 52 e VG4. VG4, tá? Inclusive também nós usávamos moxa em VG4 para aquecer a região ali do Minmen. Show? Então, baço 4, BP4 com CS6, baço 6, R3, pode acrescentar bexiga 60, bexiga 23, bexiga 52 e VG4 com moxa em VG4. Show? Maravilha! Pessoal, foi incrível esse café com acupuntura de perguntas e respostas, tá? Tenho muito interesse em continuar, fazer com mais frequência esse tipo, né? Porque nós conseguimos então responder várias dúvidas que às vezes vocês não chegam e perguntam diretamente para um professor. Então, quero fazer mais aqui. Faz sentido eu fazer mais esse tipo de café com acupuntura para vocês? Se fizer, mande aí para eu entender mais um pouquinho. Lembrando que terça-feira e quinta-feira da semana que vem, nós retornamos com o café com acupuntura de discussões de casos clínicos, tá? Fala um pouquinho de acupuntura para pacientes autistas. Melhores tratamentos, melhores pontos, técnicas, laser aurículo. Show! Faz o seguinte, DRF Vasconcelos, me mande um direct que eu te mando uma aula específica falando somente sobre autismo. Pode ser? Que lá eu mostro com o conhecimento ocidental. É mais de uma hora de aula, conhecimento ocidental. Te mostro os padrões de desequilíbrios, o que você pode fazer para prevenir e a linha terapêutica para você tratar. Tá bom? Sim, ficará salvo, tá? Falando em próstata, hiperplasia prostática? Sim, pode ser, num desses casos, né? Pode ser pela hiperplasia e após a cirurgia também dá muita incontinência urinária. Professor, para ombro congelado, dificuldade em fazer o movimento de abdução, como você trata? Gosto de trabalhar com IG15 e ID10 e associar a dessensibilização da madeira, tá? Dessensibilização da madeira, tá? E usar IG15 com ID10 com eletroestimulação e também associar craniopuntura de Yamamoto no ponto B e C. Show? Maravilha! Quem quiser aula de autismo, me mande um direct que eu libero a aula de autismo para vocês. Tá? Uma aula incrível que eu falei só sobre autismo. Tá? Show! Perfeito? Show! Então, ombro congelado, já tive resultado em 3 sessões, terça, quarta e quinta, paciente zero de abdução, conseguiu 100%, não conseguia nem pentear o cabelo, nem escovar os dentes, 100% de ADM usando dessensibilização da madeira, IG15 e ID10 com eletroestimulação, craniopuntura de Yamamoto, pontos B e C. Maravilha? Pessoal, então esse foi o nosso Café com a Acupuntura de hoje. Foi incrível, gostei muito da participação de cada um de vocês. Tá? Farei mais vezes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar no direct ou na caixinha de perguntas que eu deixei ali também no meu store. Pode mandar que eu respondo as que eu não respondi por aqui, lá em escrito ou em vídeo.
tá? Qualquer dúvida também estou no canal do Acupunturista no Telegram. Qualquer dúvida estou sempre à disposição. Um grande abraço, um excelente final de semana. Terça-feira que vem, às 8 horas da noite, estou de volta com Café com Acupuntura, discussões de casos clínicos. Um grande abraço, excelentes dias e até mais. Tchau, tchau.